no começo, Ele é Deus, por sua palavra, todo o universo se fez. Ele é Cristo, que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem quer dele ainda que morra viverá. Que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino a nós. Seja teu reino, seja teu reino, seja teu reino em nós. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino a nós. Seja teu reino, seja teu reino, seja teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Olá, bom dia e um feliz sábado para você. Como é bom estarmos. Olá, bom dia e um feliz sábado. Como é bom estar junto com você e a sua família nesse momento de oração, nesse início de sábado.
É uma alegria receber você, é uma alegria receber a sua família para juntos adorarmos ao nome do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 123 diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos são fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua volta e o desprezo dos soberbos. Mas como é bonito o salmista iniciar dizendo: a ti que habita nos céus, eleva meus olhos. Começamos esse sábado juntos como uma família, elevando nossos olhos ao Senhor. E você é o nosso convidado a adorar o nosso Deus através desses momentos que nós teremos aqui. Um feliz sábado para você e sua família. Vamos orar ao nosso Deus para juntos começarmos o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor nesse início de sábado. Oremos. Bom Deus, maravilhoso Senhor que habita e está nas alturas dos céus. Como é bom estar na tua presença nesse dia. Felizmente não estamos na igreja, mas estamos como uma família reunidos para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Abençoa esses momentos que nós teremos de sábado. Abençoa todos os momentos que teremos a partir de agora e os louvores também. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos queridos, feliz sábado, sejam bem-vindos à nossa adoração ao Senhor. Você que está na sua casa, reúna a sua família para nós dizermos ao Senhor que nós estamos aqui firmes mesmo com toda esta crise. Pegue o seu inário e vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar o hino Vinde, Povo do Senhor, de número 12 do nosso inário. Observemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as promessas. As mulheres, atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. As mulheres, quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Todos, mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar agora que Ele merece toda a nossa honra e louvor. Nós vamos cantar Louvamos-te, ó Deus, de número 13 do nosso inário. É momento de louvar e adorar o nome do Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz.
tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor, esperança e bondade, de fé, zelo e amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvado seja Deus pela sua presença. Se você tiver algum pedido de oração ou deseja colocar aqui a vida de alguém, a vida da sua família, escreva aqui para nós. Nós queremos ler e externar ao Senhor o seu pedido, a sua gratidão. Mais uma vez, como é bom estarmos juntos nesse momento tão especial. Gostaria agora de compartilhar com vocês alguns momentos, alguns anúncios que é importante, né, para a gente manter as nossas informações, né, que são bem relevantes aí para a gente manter conectados em alguns avisos. Eu só gostaria de compartilhar com vocês algumas mensagens, alguns avisos para a gente relembrar os nossos programas, os nossos eventos. O primeiro deles é o projeto Ore. A gente está sempre lembrando, porque é necessário, nesse momento de crise, manter a igreja unida em oração. Então, às 6 do dia e às 6 da noite, nós estamos na igreja da América do Sul inteira orando e colocando nossa vida, nossas famílias nas mãos do Senhor. Outro projeto especial é o projeto Ame Mais. Muitas igrejas têm ainda recolhido alimentos e isso é muito bom para auxiliar as famílias que estão necessitadas. Então continue com o projeto Ame Mais. E eu gostaria também de agradecer os Calebs. Nós estamos aí fazendo um movimento muito bonito, os jovens estão se mobilizando, dando estudo bíblico, não só os jovens, mas vários irmãos estão descobrindo essa ferramenta maravilhosa que é dar estudo bíblico, mesmo sendo através do WhatsApp. Semana um ligou para mim feliz: pastor, eu consegui 2 estudos bíblicos, outro pastor conseguiu um estudo bíblico, mesmo pela internet, pelo WhatsApp. Eles estão mandando estudos bíblicos e estudando com as pessoas. Se você não tem, nós queremos, se você não tem estudo bíblico digital, me peça, eu mando para você, tá bom? Para que a gente possa aprender mais. Gostaria de convidar você, amanhã, nosso último culto dessa série de Domingos Especiais, ainda não é o fim. Você é nosso convidado a partir das 6h30, tanto pelo Zoom ou através do Facebook da Igreja Central de Boqueirão. Está aí o endereço embaixo, Adventista Central de Boqueirão. Você pode se conectar, estaremos juntos. Queria convidar você hoje à tarde, o estudo Palavras do Coração, às 2 da tarde. Hoje será um pouco diferente o horário, sempre às 3, mas teremos uma programação também às 3. Então, às 2 horas da tarde, Palavras do Coração, no Instagram da irmã Axel Muniz, a digníssima minha esposa, estará com vocês fazendo estudo mais uma vez. Chama amigos, tá? Replique, mande mensagem, convide as pessoas. Está sendo muito legal o estudo da Palavra de Deus. Quarta-feira, você também é nosso convidado para o culto às 18h40, às 6h40 da noite, através do Zoom e do Facebook, tá bom? Próxima sexta, nós estaremos começando um movimento muito bonito de pequenos grupos. Então, você é nosso convidado a estarmos estudando com os pequenos grupos, uma grande assembleia, para mobilizarmos nossos PG, mesmo de forma virtual, mas teremos aí nossa conexão. Agora, os últimos anúncios. Quinta-feira, nós começamos uma classe bíblica muito especial com os desbravadores. Isso mesmo, a turma dos desbravadores. Nós começaremos uma classe bíblica especial com eles quinta-feira, tá bom?
E os aventureiros, sábado que vem, nós teremos uma programação especial pela manhã, tá bom? Esse mesmo horário, às 9 horas, pela manhã, nós estaremos fazendo uma programação especial e à tarde nós estaremos comemorando o Dia das Crianças e dos Aventureiros, tá bom? Pronto, aqui chegaram meus avisos. Nós agora teremos momentos muito especiais na nossa programação que envolve tá no cartaz. Ok? Você. Agora teremos um momento especial com as crianças. A Axel vai cantar a música enquanto Muito bem, queridas crianças, vocês ouviram aí, né? Sábado que vem a programação é mais que especial para nós. Então, as crianças que ainda não estão assistindo, as diretoras do Ministério da Criança que estão aqui nos assistindo, divulguem na igreja de vocês que sábado que vem é o dia da criança adventista e também o dia do aventureiro. Então, é dia de agradecer a Deus por esse presente que Ele nos dá. Uma igreja que tem criança é uma igreja ativa, é uma igreja alegre e é uma igreja que está cumprindo o propósito de Deus. Então, não vamos deixar que as nossas crianças fiquem alheias, tá? Então, se tem programação especial para elas, nós precisamos divulgar, ok? Deus abençoe a cada criança desse distrito. Eu vou ler aqui alguns pedidos de oração que foram colocados aqui no nosso Facebook. Agradecemos a Deus pela vida de Guilherme. Sua mamãe está aqui nos assistindo, a família de Guilherme está aqui nos assistindo e nós temos certeza que Deus está visitando Guilherme neste momento. Também oramos, queridos, pela família, uma família conhecida nossa. Eles moram em Natal e ontem eles perderam a sua filhinha. O nome uma filhinha, ela era uma juvenil. E eu gostaria de que nós orássemos pela família da Ana Ruth, ok? Também pedimos a oração por todas as nossas igrejas, todos os grupos, e pedindo que Deus abençoe cada realidade, cada pedido. Mas, inclusive, se você precisa de uma oração, se você precisa de alguma ajuda, por favor, procure alguém. O seu ancião ou o seu líder de PG, para que essa comunicação chegue até nós, para que a gente possa lhe ajudar de alguma forma. Nós também estamos fazendo visitas virtuais, nós ligamos por videoconferência ou até mesmo pelo Zoom e podemos conversar olho a olho, pelo menos assim, através de uma tela. Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. É muito importante que nós estejamos assim juntinhos, mesmo na diferença, mesmo na distância, aliás, para que Deus possa nos unir, nos fazer mais fortes e mais relevantes. Juntos nós podemos mais. Deus ajude a cada um. Nós temos alguns pedidos aqui e Deus conhece os pedidos do seu coração. Nós iremos orar agora. Junte aí sua família. Nós vamos ter um tempo para que você ore aí com eles e depois nós iremos orar aqui audivelmente.
Amém? Vamos orar agora. Pai maravilhoso, em Tuas mãos colocamos todos os pedidos que aqui foram expressos. Te pedimos e temos certeza que o Senhor tem poder para fazer um milagre na vida de Guilherme. E nós queremos, Senhor, para Tua honra e glória, contar e ver esse testemunho aqui conosco. Que o Senhor também possa responder a outros milagres, a outros pedidos de milagres, Senhor. Infelizmente a família da Ana Ruth está triste, está desolada, e nós queremos que o Senhor visite aquele lar, Senhor, que perdeu a sua filhinha. E também a tantos outros, Senhor, a vozinha do Hilo, que essa semana descansou em Ti. Nós queremos, Senhor, que todas essas pessoas, todas essas duas famílias e tantas outras, Senhor, sejam consoladas por Ti. E que para a Tua honra e glória nós sejamos também bálsamo na vida de pessoas. Que o Senhor nos ensine a agir mesmo no caos. É possível que para a pregação do Evangelho não existam mais condições confortáveis, mas nos ajuda a agir do jeito que nós pudermos. Abençoa cada pedido, recebe cada agradecimento, abençoa essa programação, cada igreja, cada irmão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora sim, chegou um momento muito especial. Nós vamos cantar a musiquinha da nossa oferta. A nossa oferta está indo esse trimestre para a divisão transeuropeia. Existem crianças que precisam ouvir de Jesus. Então, nosso aviãozinho vai levar a nossa oferta para estes lugares. Vamos cantar? Minha ofertinha eu vou dar para outras crianças ajudar. Quero que elas saibam que Jesus virá em breve nos buscar. Amém? Pegue agora a sua Bíblia, querida criança, e nós vamos cantar a musiquinha da Bíblia. A nossa história de hoje, que está com a tia Lila, é ela que vai contar para nós. Está aqui na Bíblia, e se está na Bíblia, fala de Jesus. Canta comigo. Bíblia, Bíblia, fala de Jesus. Minha Bíblia, fala de Jesus. Bíblia, Bíblia, fala de Jesus. Minha Bíblia, fala de Jesus. Que hoje, quando seu papai for para a igreja deixar o alimento, também possa levar a sua oferta e o seu coraçãozinho entregue a Jesus. Tia Lila, é com você. Olá, pessoal. Feliz sábado a todos. Eu estou muito feliz porque estou aqui hoje para compartilhar com vocês, em especial com as crianças, mais uma historinha bíblica. Pronto, a nossa historinha que nós iremos contar hoje está aqui na Bíblia, no livro de Mateus, certo? Conta a história de um pai maravilhoso, que ama muito sua família, e em especial sua filha. E eu gostaria de ler com vocês, antes de começar, um versículo bíblico que está lá em Hebreus. Está lá em Hebreus 11, 6, que diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, nossa historinha de hoje, como eu falei, só um minutinho, deixa eu passar esse carro de som. Fala de um pai muito amoroso, que amava muito sua família, e em especial a sua filha. E aí, sua filha estava doente, ele estava muito preocupado, porque ela não ficava melhor, e ele não sabia o que fazia. Aí ele soube que Jesus estava andando por ali.
e ele resolveu ir ao encontro de Jesus. E o nome daquele homem era Jairo. O nome daquele homem era Jairo. E Jairo foi ao encontro de Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele falou, mestre, mestre, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e falou para Jesus que sua filha estava doente. Ele queria muito que Jesus fosse lá na sua casa para ver sua filha e curá-la. Nesse momento, Jesus estava no meio de uma multidão enorme, no meio de muita gente, porque quando as pessoas sabiam que Jesus estava por ali, todo mundo ia ao encontro de Jesus, para que Jesus pudesse curá-las. Então, naquele momento, no meio daquela multidão, Jesus, ele sentiu que dele tinha saído o poder. Mas imagine, uma multidão de gente, todo mundo ali apertado. Claro que alguém tocou Jesus. E quando Jesus falou assim para os seus discípulos que alguém havia tocado ele, os seus discípulos falaram, claro, mestre, tem muitas pessoas. E com certeza alguém lhe tocou. Aí Jesus falou, não, alguém me tocou de forma especial, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aí Jesus começou a procurar quem tinha tocado ele. Então, de repente, apareceu, aquela mulher. E antigamente, na Bíblia não fala o nome dela. Só diz que é a mulher do fluxo de sangue, que essa mulher havia mais de 10 anos que ela tinha gastado toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro com médicos, com remédios, atrás de cura, que ela era muito doente e não tinha conseguido curar. Só que ela não tinha conseguido ficar boa e nem curada. Só que ela ouviu também falar sobre Jesus. E aí ela vestiu sua roupa, botou sua capa, cobriu tudinho, porque naquela época as pessoas que estavam doentes não podiam ficar junto com as outras pessoas, tinham que ficar em casa, separada, porque elas eram consideradas pessoas impuras, que não era digna de viver com as outras pessoas. Então ela colocou sua roupa, colocou seu manto e saiu bem devagarinho e foi ao encontro de Jesus. E ela tinha tanta fé, igual a gente leu no versículo, ela tinha tanta fé que aí só em ela tocar Jesus, ela foi curada. E aí ela ficou muito feliz. E quando Jesus percebeu que dele tinha saído poder, ele foi procurar quem tinha tocado ele. E ele descobriu que foi essa mulher aqui. E ela agradeceu muito a Jesus, porque Jesus havia curado ela de uma enfermidade que fazia muito tempo que ela estava dodói. Então, nesse momento, chegaram as pessoas que trabalham para Jairo e falaram, Jairo, sua filha que estava doente, agora ela faleceu, ela morreu. Aí, Jairo ficou muito triste e foi falar para Jesus que sua filha agora tinha morrido, porque durante o percurso de Jesus ir até a casa de Jairo, demorou muito e sua filha não aguentou, estava muito doentinha e acabou falecendo. Mas Jesus disse que Jairo não ficasse com medo, porque ela não tinha morrido, ela apenas dormia. E aí, Jesus continuou a sua viagem rumo à casa de Jairo. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, Jesus encontrou sua filha deitada, já estava lá deitada na cama, e sua filha já havia morrido e estava lá deitadinha na cama. Quando Jesus chegou lá, Jesus pediu para todas as pessoas saírem da casa, todas as pessoas saírem, que só ia ficar Jesus, a família de Jairo e os discípulos que acompanharam Jesus. Então, Jesus se aproximou daquela cama onde estava aquela criança dormindo e pediu para aquela menina, levantar. Jesus disse assim, menina, levanta-te. E aquela menina que estava deitada na cama, que estava enferma, que havia morrido, ela levantou ao ouvir a voz de Jesus pedindo para ela levantar. E aí a menina levantou. Então, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que estava dodói. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele tem o poder de curar todas as pessoas e de fazer muito, muito, muito por mim e por você. Basta que a gente confie em Deus. E antes da gente terminar a nossa historinha de hoje, eu gostaria de ler só mais um versículo.
que se encontra lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o seu único Filho, que é Jesus, para que eu e você pudéssemos viver eternamente e pudéssemos um dia morar com ele lá no céu. Olha, assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus também pode curar a mim e a você. E aí eu gostaria, nesse momento, crianças, de pedir a vocês para que a gente pudesse falar com o Papai do Céu, agradecendo a Ele por Ele ter vindo aqui para o mundo, morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos muito em breve estar com Ele nos céus. Tá certo? Vamos fechar os nossos olhos para orar? Fecho os meus olhos, ponho as mãos, eu vou falar com Jesus. Fecho os meus olhos, ponho as mãos, eu vou falar com Jesus. Querido Papai do Céu, muito obrigada por esse amor imenso que tu tem por cada um de nós. Obrigado, querido Deus, por ter dado seu único filho para morrer em nosso lugar, naquela cruz lá no Calvário, para que o seu sangue fosse passaporte para uma vida eterna. Muito obrigado por nos amar muito. Nos dá hoje um sábado feliz e deleitoso na tua companhia. Ajuda-nos a ter fé em ti e a saber que nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem, que era Jesus. Continua cuidando de cada um de nós. Abençoe o restante desse culto. Em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Beijo a todos e até a próxima. Muito obrigada, tia Lila, por essa história tão linda. E Deus é assim poderoso para nos defender, para nos proteger e quem sabe até para ressuscitar. Ele tem poder para isso. Nós estamos estudando durante esse trimestre, né? Como interpretar as escrituras. E hoje nós temos uma convidada especial que é a Giovana. Ela irá recapitular a lição conosco. E a lição dessa semana tem o tema idioma, texto e contexto. Que privilégio nós temos de ter a Bíblia no nosso idioma, traduzida com palavras tão próximas do original. Que Deus abençoe a sua vida e que agora nós possamos estudar juntos esta lição que nos trará mais proximidade com Deus. Tá ok? Dá para começar? Sim. Pode começar. Ok. Gente, feliz sábado. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso hoje. Nós vamos começar, né, como já foi introduzido. O tema é idioma, texto e contexto. Basicamente, essa lição vai responder algumas perguntas. A primeira delas é: quais foram as línguas em que a Bíblia foi escrita? E outra coisa também importante que a gente vai entender é que diferença faz a gente saber quais línguas foram escritas e como o texto bíblico foi produzido. Porque ter esse entendimento é importante para nós. A verdade é que existem diversos contextos a Bíblia foi escrita e o que significa para a nossa vida, para o nosso entendimento das Escrituras. Existem alguns dados que logo na introdução da lição a gente encontra. Como, por exemplo, que existem mais de 6.000 línguas faladas na Terra. Porém, a Bíblia completa só foi traduzida em 600 idiomas. Então, por mais que pós-reforma protestante a gente já tenha todo esse avanço, esse acesso às escrituras, ainda existem muitas pessoas que não têm esse acesso facilitado na língua delas. Então, a gente já tira a primeira lição aqui, já da introdução. A gente tem a palavra de Deus na nossa frente para a gente poder ler e estudar todos os dias. E a gente tem ela traduzida na nossa língua. É um grande privilégio e a gente tem que aproveitar esse privilégio nos nossos na nossa meditação. Mas eu gostaria de fato no tema, no assunto da lição. Se você tiver aí a lição com você,
A gente vai entrar agora no domingo, 10 de maio, que tem como tema compreendendo a compreensão das Escrituras. Vou passar aqui a minha colinha. Como a Bíblia foi escrita? Então, vamos responder aquela primeira pergunta que eu falei na introdução. No Antigo Testamento, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vê que um povo foi escolhido para transmitir uma mensagem. Era a maneira de evangelização, a primeira maneira de evangelização que Deus mostrou. Foi através do povo de Israel. E o povo de Israel também foram os responsáveis pelo Antigo Testamento. E ele foi escrito em hebraico e partes em aramaico. O aramaico é uma língua também muito semelhante ao hebraico. Acho que a gente pode fazer uma comparação aí entre português e espanhol, mais ou menos. Elas são semelhantes em alguns pontos. E é interessante lembrar que, como foi escrito em hebraico e aramaico, esse texto também carrega a cultura, também carrega os valores do povo que escreveu. Uma língua, ela é significada pelo povo que a escreve, pelo povo que a cria, pelo povo que a fala. Então, querendo ou não, a língua está carregada dos valores, carregada da cultura, carregada do modo de enxergar o mundo, daquele povo, do povo hebreu. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tem que olhar para o texto, pensando na época, pensando em quem escreveu, pensando em qual a cultura do povo, porque assim a gente pode ter uma compreensão mais sadia das escrituras, mais próxima possível do que era de fato o que o autor estava querendo passar. Já no Novo Testamento, a gente viu uma linguagem que na época era urgente hoje. E o fato dela ter sido escrita em grego, que era justamente uma língua universal, com certeza foi um ponto muito importante que possibilitou o avanço da pregação do evangelho a todo mundo. A gente vê ali, eu falei antes, que um povo foi escolhido para carregar essa mensagem, no Antigo Testamento, a gente entende isso. Mas a gente entende também que a partir de Atos houve uma mudança no modus operandi, na forma que se dá o evangelismo lá na Bíblia. A gente enxerga isso. A partir de Atos, a gente enxerga que agora não é um povo só que ele tem a mensagem e as pessoas vão até ele, mas agora as pessoas que têm a mensagem vão até o povo. E o fato da língua agora ser o grego tem uma importância muito grande nessa mudança da forma de evangelização no Novo Testamento. E a outra pergunta que a gente também vai responder no domingo é quais os propósitos da Bíblia, né? A gente sabe que a gente a base fundamental. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a obra. Então, a gente vê o próprio texto das Escrituras, a própria Bíblia, falando que toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão. Então, a gente aprende com o texto sagrado. Ele nos repreende, ele nos corrige, e nós também podemos ser educados através de Deus. Esse é um ponto muito, muito interessante, que as crianças israelitas, elas eram educadas pela Bíblia. E elas eram também alfabetizadas através das escrituras, dos textos sagrados, né, lá do Pentateuco, mais os profetas do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é útil para isso. E a lição, ela começa falando que a Bíblia foi escrita como um testemunho do plano divino para redimir a humanidade caída e da obra de Deus na história. Ela foi dada para nos instruir nos caminhos da justiça. O Senhor escolheu fazer isso em linguagem humana, tornando seus pensamentos e ideias visíveis mediante palavra que entendemos. Então,
como a gente entende a nossa situação enquanto pecadores, enquanto carentes da glória de Deus, pelas Escrituras. Como a gente entende que a gente tem esperança, que existe redenção e salvação, as Escrituras. Como a gente entende como foi o agir de Jesus Cristo enquanto esteve aqui encarnado nas Escrituras. Então, esse é um propósito importante das Escrituras. Segunda-feira, palavra e seus significados. Vou passar aqui. Aqui a gente vai começar a entender por que é tão importante a gente saber sobre como foi o processo de escrita da Bíblia e quais as línguas em que ela foi escrita. A gente já respondeu, né, antes a primeira, como ela foi escrita, em quais línguas. Foi hebraico e aramaico no Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Mas que diferença faz? Que diferença faz eu saber isso ou não? Eu tenho a Bíblia em português. Mas isso daí tem implicações no nosso estudo, na nossa leitura. A gente crê, por fé, que a Bíblia, as Escrituras, elas são infalíveis. A Bíblia é infalível, no sentido de nos ajudar a encontrar a Cristo, a entender o plano da redenção, o plano da salvação. E nestes pontos, a Bíblia é mais Espírito Santo. Eles são infalíveis. Então, de fato, tendo a Bíblia em português, essas coisas vão acontecer com a gente. Sim, estudar, se submeter ao agir do Espírito Santo, nós seremos convertidos, nós seremos tratados pela Bíblia, pela palavra. Mas existem coisas muito interessantes que a gente só pega quando a gente vai para o original. Existem nuances, existem significados um pouco mais profundos que a gente só pega quando a gente vai para o original. Um dos pontos importantes quando a gente vai falar da tradução da Bíblia são alguns problemas que a gente encontra ao traduzir. Não sei se você já tentou alguma vez traduzir um texto em outra língua. Eu já tentei, participei de um projeto da universidade, tradução de um livro de programação de inglês para português. Tem alguns termos que existem em determinada língua que não existem na outra. E isso aconteceu com a tradução da Bíblia também. Então, é um ponto que é difícil no momento da tradução. Um exemplo, saudade. É uma palavra que existe em português, mas que em inglês, por exemplo, não existe. Em inglês, a gente vai poder falar I miss you, que significa eu sinto sua falta. Mas não é a mesma coisa de saudade. Saudade vai ter implicações mais profundas. Saudade vai ter um significado mais profundo. E é uma palavra que não existe em inglês. E assim também vai acontecer no hebraico. Existem figuras de linguagem que a gente usa em uma língua e outra não. E também um negócio que é bastante comum no hebraico. São palavras que possuem mais de um significado. Certo? Porque o hebraico, ele possui um vocabulário bem menor que o português, por exemplo. A gente tem palavra para tudo. Tem muitas palavras. No hebraico são menos palavras, mas também as palavras são carregadas de significado. Então, as palavras costumam, sim, ter mais de um significado. E isso faz muita diferença quando você está lendo algum texto. Tem um exemplo muito interessante disso, na lição, na segunda-feira ainda, que eu gostaria de falar, que é sobre a palavra shalom. Agora, eu não vou ler esses textos, porque são muitos, e a gente vai ler ainda mais a Bíblia depois, para não tomar tanto tempo. Mas, se você for para a Bíblia, na segunda vai estar lá, Números, Jó, Salmos, Isaías, você pode ler todos em casa. Mas, em todos esses textos, existe a palavra shalom, que em português é traduzido por paz. E aí, eu acho muito interessante, porque quando a gente fala Shabbat Shalom, a gente pensa só em feliz sábado. A gente não costuma pensar no significado mais profundo que isso. Tem um sábado feliz, né? Que esteja contente, feliz e alegre. Mas a palavra hebraica Shalom, muitas vezes traduzida por paz, esse texto aqui na lição você pode acompanhar, seu significado é muito mais profundo e amplo do que esse termo. Ele pode ser traduzido como plenitude, olha só, inteireza e bem-estar. A bênção e a bondade de Deus nos mantém em estado de shalom, que é um dom de Deus. Número 6, 24 a 26. Deus mantém, em contrapartida, a experiência de aflição de Jó produziu uma situação em que ele não tinha descanso nem sossego. Ou seja, lhe faltava shalom.
E neste mundo tão agitado, é uma bênção profunda receber o sábado com as palavras Shabbat Shalom, pois a nossa comunhão com Deus proporciona paz e plenitude. Shalom tem um significado muito profundo. Quando a gente vai falar também da alegria da salvação, nós entendemos que somos salvos pela graça. Então, nós temos paz. O apóstolo Paulo fala que nós temos paz. E essa palavra Shalom, paz, ela tem um significado muito profundo, plenitude. No Senhor, de alegria, a gente só consegue tirar do original. Se a gente for ver aqui, no caso, a palavra em hebraico. Como eu já falei antes, claro que a palavra, ela tem a sua função exercida na tradução em português. Ela é infalível. Nós tiramos lições super profundas do texto. Claro que sim. Mas olha só como veio o original. Pode abrir os horizontes para a gente. Terça-feira, repetições, padrões de palavras e significados. Bom, no português, cadê aqui minha colinha? A gente usa exclamação, por exemplo, para quando a gente quer expressar que uma coisa é muito importante, uma fala é muito importante. Quando a gente se assusta, a gente escreve, ai meu Deus, com exclamação no final, né? Então, isso mostra uma intensidade no texto. Mas na língua hebraica, por exemplo, nós não temos esse sinal de pontuação. Na língua hebraica, quando a gente vai ver como eles faziam para intensificar uma parte do texto, uma das coisas mais usadas era a repetição e os padrões encontrados em textos. Existem alguns exemplos que agora tem aqui. Gênesis 1, 26, 27 diz assim, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Veja, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, aí o texto continua. Mas é interessante a gente ver que o texto repete a palavra criou 3 vezes. E não somente a palavra criou, como a ideia de que aquela coisa foi criada por alguém, e a sua imagem e semelhança. No verso 27, mais especificamente, Deus criou o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O texto está intensificando a ideia de que nós somos criados por alguém, e a ideia de que fomos criados à imagem e semelhança desse alguém. Outro exemplo muito interessante de palavras que tem mais de um significado é justamente a palavra criar, que no original é bará. E esse bará, ele não tem simplesmente o significado criar, como a palavra criar tem em português, mas é uma criação específica que exige uma ação sobrenatural. Então, é um criar que só Deus pode fazer. Quando se fala bará, nunca é usado pelo homem, é sempre usado para Deus. Então, é um tipo de criação especial que só Deus consegue fazer, um tipo de criação que exige uma ação sobrenatural. Então, são nuances, são significados mais profundos que a gente vai pegando quando a gente tem conhecimento sobre como a língua foi escrita e o que é que isso implica, significa para a gente. Deixa eu ver aqui. Acho que era isso. Quarta-feira, textos e contextos. A gente vê que o contexto, entender o contexto, é tão importante para a gente compreender as escrituras hoje, como elas foram traduzidas para o português, e também, na época, para a gente entender quais foram as questões que existiram na época da tradução para o português. Hoje, o que é que isso significa para a gente hoje? Contexto, dentro do texto. Está aqui na lição, você pode acompanhar. Nas escrituras, as palavras sempre ocorrem em um contexto. Elas não estão isoladas. Uma palavra tem seu contexto imediato dentro de uma frase. E essa unidade precisa ser compreendida primeiramente. Depois, há o contexto mais amplo
da unidade geral em que a frase ocorre. Essa pode ser uma seção do texto, um capítulo, ou uma série de capítulos. É essencial entender, tão bem quanto possível, o contexto das palavras e frases, para não chegar a conclusões equivocadas. Então, entender o contexto é muito importante para a gente não tirar conclusões equivocadas do texto. Por isso que não significa a gente... Não significa não. Por isso que não dá certo a gente pegar um texto, abrir um verso totalmente isolado, ler e achar que Deus está mandando eu fazer aquilo. Quer ver um exemplo de por que o contexto é muito importante quando a gente está estudando? A palavra carne nos textos de Paulo. Em alguns momentos, Paulo vai usar a palavra carne para falar sobre a tendência pecaminosa do homem, né? Pela carne, ou seja, pelo pecado, o desejo do pecado. Em outros momentos, ele vai falar carne para dizer que a pessoa é humana, como, por exemplo, quando ele vai falar da encarnação de Cristo. Ele fala que Cristo se fez em carne, mas imagina se a gente vai interpretar que Jesus foi feito criado em pecado. Olha que heresia que a gente entra, heresia pesada, se a gente não souber analisar o contexto. Então, o contexto é muito importante. Nunca pegue um texto isolado e ache que você entendeu completamente o sentido daquele texto. Pegue o verso, leia um bloco maior em que engloba aquele assunto que o verso está incluindo. Se for necessário, leia o capítulo inteiro ou uma quantidade de capítulos. Ou então, você pode também ler o livro, porque, já pulando agora para a quinta, que a quinta vai falar sobre o livro, cada livro ele é uma unidade completa, ele é uma unidade inteira. Então, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma carta aos Colossenses, quando ele escreveu uma carta aos Romanos, foi uma carta que ele mandou. Então, ela é uma unidade em si inteira. Então, ela vai tratar de um assunto específico, ela vai tratar de um tema específico, vai tratar de uma época, de um povo específico para o qual ele estava mandando. Então, é muito importante a gente ver o capítulo, o livro inteiro, entender o livro como uma unidade completa. E o texto aqui na quinta-feira também fala... as maiores unidades da escritura são os livros da Bíblia. Os livros bíblicos foram escritos para diferentes propósitos e em diferentes contextos. Alguns serviram como mensagens proféticas, outros foram aplicações, compilações, como existem livros históricos, como o Primeiro e Segundo Reis, e há também cartas para várias igrejas, como as cartas de Paulo. Um ponto muito importante para a gente entender o contexto de um livro, por exemplo, é saber quem escreveu esse livro, para quem ele escreveu, qual era o contexto da época. E geralmente a gente vai achar isso na própria Bíblia. Por exemplo, nas cartas de Paulo, ele sempre vai começar falando quem escreveu, quem estava com ele, porque às vezes ele estava com outra pessoa, então ele não fez sozinho. E para quem ele mandou. Qual foi a igreja que ele mandou? Qual era o contexto que aquela igreja estava? Isso é muito importante para a gente entender o que o texto está falando de fato. No original, também é muito importante a gente saber o contexto, porque... Peraí, deixa eu ver como ele fala aqui. Olhar minha colinha. Sim, porque existem palavras que num contexto vão significar uma coisa também no hebraico, e em outro contexto vão significar outra. Um exemplo disso é lá em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 1, de 1 ao 5, por exemplo, vai falar que... capítulo 1, de 1 ao 5? Capítulo 15, de 1 ao 5, perdão. Bem que eu estava achando estranho. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão. Eu sou o escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás... Ops, eu acho que ainda estou no texto errado de novo. Estou. Gênesis 1, 27. Agora viu, gente? Foi mal. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aí o 2,7, por exemplo, vai dizer assim: então o Senhor formou o homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o fôlego. E o homem se tornou um ser vivente.
a gente está vendo falando de homem várias vezes. No primeiro texto que eu li, falou homem, depois falou homem e mulher, depois no 2, verso 7, falou homem e homem. No original, todas essas palavras são Adão. E Adão significa homem, mas a gente vê que foi traduzido um lugar em homem, um lugar homem e mulher. Porque, dependendo do contexto, essa palavra Adão vai significar só aquele homem, Adão, em específico. Em outro contexto, vai significar homem, humanidade. Então, homem e mulher os criou. Ele criou Adão também. Mas homem e mulher, humanidade, homem como sendo humanidade. Então, é muito interessante a gente enxergar isso. E a gente já está perto de finalizar. A gente está indo para o último dia, mas não menos importante. A sexta-feira tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa refletir quando a gente vai estudar as Escrituras. A primeira delas é que nós não podemos estudar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Existe um texto aqui, na lição na sexta-feira, que foi escrito por Ellen White, e diz assim: entretanto, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para esclarecer a palavra a seus servos, iluminando e aplicando seus ensinos. E considerando que foi o Espírito de Deus que inspirou as Sagradas Escrituras, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário à palavra. Gente, a gente precisa do Espírito Santo ao estudar a palavra de Deus. Deus se revelou para a gente através de um texto, mas palavras por palavras não tem força, não tem poder para converter o nosso coração. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E ele, sim, realiza através das Escrituras. Mas nós precisamos lembrar que nós necessitamos do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a sua orientação, pedir que ele nos guie durante o estudo, nos ensine na palavra de Deus. Isso é muito importante. E o último verso que eu gostaria de ler está lá em Atos. Eu deixei marcadinho aqui. Atos 16. Deixa eu ver aqui. Sexta-feira, Atos 16, verso 14. Que diz assim: certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Olha só o que o texto diz. O texto diz que Lídia estava próxima onde eles estavam pregando. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta e compreendesse aquilo que eles estavam falando. Então, a gente vê aqui a necessidade extrema que a gente tem do agir de Deus e do Espírito Santo em nossa vida. A gente não deve pegar a Bíblia e passar o olho e achar que cumpriu o nosso dever. A gente sempre lembra de orar e pedir o Espírito Santo, de se submeter ao agir e à ação do Espírito Santo. Para que assim a palavra ela seja efetiva e cumpra o seu papel de nos levar a Cristo, nos mostrar o plano de redenção e nos ensinar, nos repreender, corrigir e também nos educar, como a gente leu lá em 2 Timóteo, no começo da lição. Então, meus queridos, essa foi a lição dessa semana, um resumo. Que Deus os abençoe e que Deus também abençoe o restante desse culto online. É isso. Amém. Obrigada, Giovana. Deus seja louvado por essa recapitulação. A Bíblia existe, queridos, para nos direcionar para Deus. E obrigado porque a lição ficou bem clara, Giovana. Agora nós iremos ouvir um louvor especial através do nosso irmão Gabriel. Que nós possamos meditar na letra do hino. Bom dia, feliz sábado. Que Deus possa ser louvado. Estou um pouco nervoso para até que eu vou cantar na igreja, mas vocês possam meditar na letra do hino que eu vou cantar.
ao amor. Contar histórias divertidas, ver passagens coloridas, sonhar e realizar, curar a dor, alimentar os sentimentos, cicatrizar ressentimentos, reconciliar e amar, viver assim, molhar lencinhos com sorrisos, encontrar velhos amigos, saber envelhecer, viver enfim, que o amor é o caminho, é a verdade, o destino de quem quer contar histórias divertidas, ver passagens coloridas, sonhar e realizar, curar a dor, alimentar mais sentimentos, cicatrizar ressentimentos, reconciliar e amar, viver assim, molhar lencinhos com sorrisos, encontrar velhos amigos, saber envelhecer, enfim, que o amor é o caminho, é a verdade e o destino de quem quer viver. E assim ver assim tentar curar e ver tentar curar e ver que é o amor. Amém, amém. Obrigado, Gabriel, pela mensagem, pela linda música. Que Deus continue abençoando a você e a sua voz, para que continue louvando ao nome do Senhor Jesus. Você percebeu que nós estamos usando a camisa sobre mordomia. É o terceiro sábado, amados. É o terceiro sábado onde nós temos motivos para agradecer o testemunho, os momentos especiais que você adora o Senhor através da sua vida, através dos seus talentos, dos seus dons. Daqui a pouco já está começando o congresso na Missão Nordeste, mas antes nós convidamos o professor Muniz, ele é meu sogro, aqueles que não conhecem. Ele vai fazer uma pequena mensagem, uma reflexão, baseada justamente sobre a mordomia, sobre entrega a nossa vida ao Senhor. Hoje é terceiro sábado, queremos falar um pouquinho sobre mordomia. Professor Muniz, esteja conosco, nesse momento, repartilhe conosco uma mensagem sobre mordomia. Deus abençoe o Senhor. Viu? Opa, desculpa. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Feliz sábado, povo de Deus. Que alegria esse momento em que nós transformamos nossa casa num santuário, né? Que maravilha. A exemplo do que Jesus está fazendo à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele está no santuário,
santuário é um lugar que vive, é um lugar onde as nossas orações chegam e o Senhor Jesus intercede por cada um de nós. Amém? O mundo pode estar passando por crise ideológica, crise existencial, crise financeira, e aí são inúmeros os tipos de crise, mas para Deus não há crise. E para o povo que acredita na sua palavra, também não. Nós temos que só nos adaptar, readaptar, ver o momento que nós estamos vivendo e aproveitar esse momento para expressarmos mais a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Então, Deus não conhece crise. E faça de cada crise um momento de conversar com Deus, de manter a comunhão com Ele. Amém? Pois bem, queridos, eu quero ler aqui o Salmo 78, porque o Salmo 78 ele é extraordinário. Mostra como é que foi que Deus conduziu uma igreja no deserto. Olha só, uma igreja no deserto, não é? Sem recursos, sem alimentos, com um sol muito forte, com um frio tremendo. E Deus conduziu aquele povo com as suas providências, porque o nosso Deus ele é real, ele é verdadeiro. Então olha aí o Salmo 78 e veja então a partir do verso 12. Olha que leitura gostosa do nosso Deus. Prodígios fez na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e fê-lo seguir, aprumou as águas como num dique. Já pensou que coisa linda? Eu imagino que quando Deus abriu o mar vermelho, foi como se ele tivesse colocado uma multidão de anjos contendo a água de um lado e do outro lado uma multidão de anjos contendo a água, até mesmo cada gotinha assim, e deixando aquela passarela para que o povo de Deus passasse a pé enxuto. Já pensou que coisa linda, hein? Que Deus poderoso, nosso Deus, que Deus maravilhoso. Diz aqui o verso 14, olha só. Guiou-os de dia como uma nuvem. Essa nuvem, queridos, era para quando o Filho de Deus colocasse o pé na areia, já encontrasse areia fria. Sabe que a areia do deserto é esbravejadora, né? Ela é uma areia super quente, né? Não há como um normal resistir. E durante a noite, com um clarão de fogo, à noite tinha uma tocha iluminando o povo de Deus na caminhada. Que Deus providencial. No deserto, onde não tinha água, ele fendeu rochas e deu-lhes a beber abundantemente, como do abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Que Deus grandioso, queridos. Que Deus maravilhoso. Os versos agora 24 e 25 diz assim: fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Ah, que outra experiência maravilhosa, né? Todo dia caiu o maná do céu, era uma relvazinha assim que quando batia na terra fazia brotar o alimento. 40 anos, queridos, não são 40 dias das providências de Deus. Veja que Deus não conhece crise. Essa é a mensagem que Deus quer deixar para nós. Deus não conhece crise. Domingo o alimento estava ali, se deixasse para o dia seguinte, criava bicho, cheirava mal. Na segunda-feira e assim ia. Quando chegava a sexta-feira, Moisés diz: olha, sábado do Senhor, santo dia de Deus, colhe em dobro. E aquela colheita em dobro não criava bichos, não cheirava mal. Nosso Deus é super poderoso, não tem igual, né? E olha que outra coisa linda, no sábado não tinha lá o maná, porque já tinha sido providenciado na sexta-feira, no dia anterior. Pois bem, queridos, já concluindo a minha mensagem, quero ler para você aqui um livro específico, né? Mordomia e Prosperidade, na página 343. Página 343 tem aqui uma mensagenzinha para nós
Só para fechar esta mensagem, olha o que é que diz aqui, escrito da senhora Ellen White, para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. Olha o que é que está dito aqui. O Senhor Deus nos fez seus dispenseiros, ou seja, nós recebemos bênçãos para distribuir. Isso é um dispenseiro. Então, as bênçãos que Deus tem concedido a você, não guarde só para si. Passe para mais alguém. Amém, queridos? O mundo está gritante, né? De necessidades as mais variadas possíveis. O mundo está em crise. Mas o povo de Deus deve divisar esse momento, entender esse momento como um período de confiar mais em Deus, de confiar na sua palavra e de permanecer no seu caminho, dê o que der, aconteça o que acontecer. Então, de fato, Deus quer que a gente seja seus dispenseiros. Põe em nossas mãos as suas dádivas. Então, Deus não vai pedir a você uma coisa que Ele não te deu. Continue sendo fiel a Ele, para que repartamos com os que estão em necessidade e em esse dar prático, que será para nós seguro remédio para todo egoísmo. Aí um remédio seguro para todo egoísmo é repartir as bênçãos. Assim expressar amor para com os que necessitam de auxílio. Fareis com que o coração do necessitado dê graças a Deus, por Ele haver concedido aos irmãos a graça da beneficência, e feito com que aliviasse as necessidades do necessitado. Bênção, não é, queridos? Diz assim, agora na página 342, Cristo roga: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Essa obra de transferir vossas posses para o mundo de cima é digna de todas as vossas melhores energias. É da maior importância e envolve vossos interesses eternos. Então, queridos, não se esqueça que você é um mordomo. E Deus quer que nós, como dispenseiros da sua verdade, da sua palavra, permaneçamos fiéis. Que não haja crise a ponto da gente se esquecer de Deus e do nosso compromisso de sermos fiéis a Ele e de fazermos a sua santa e boa vontade. Amém? Deus abençoe o povo de Deus. Fica firme e forte. Nosso Pai Celestial está voltando segunda vez a essa terra para dar galardão aos seus filhos. Muito obrigado. Podemos orar neste momento? Pai querido e Deus maravilhoso, a nossa gratidão, Senhor, porque nós podemos neste momento reconhecer que Tu és um Deus poderoso, acima das enfermidades, Senhor, acima da dor, acima da morte. O que aqui passamos, o que aqui sofremos ou podemos sofrer é por um breve período de tempo, porque o nosso Deus Todo-Poderoso está vindo segunda vez a essa terra. Ele proveu todos os remédios para a humanidade desde que os nossos primeiros pais caíram em pecado. Ali foi concedido, Senhor, não a crise, mas o Cristo para superar as crises. Sangue do Cordeiro, Senhor, sacrifício do Teu bendito Filho, que nos serve de alimento, de alento, de confiança para andarmos contigo. Abençoa o Teu povo, Pai, nos dá gosto pela Tua palavra, nos livra do desânimo e enche o nosso coração de esperança e certeza, Pai querido, que o Teu bendito Filho está vindo para resgatar a Tua igreja. Permaneça conosco, Senhor, nos ensina a sermos fiéis a Ti. É a nossa oração e agradecimento em nome de Jesus. Amém. De maneira muito especial, nós queremos agradecer a sua presença nesse primeiro momento, né? Onde nós tivemos aqui uma interação, estudo da palavra, música. Muito obrigado porque você esteve conectado conosco. Queria mandar um abraço. Eu estou procurando aqui no meu registro, mas não estou encontrando mais. Mas eu vi uma irmã lá do Maranhão. Irmã, Deus te abençoe, tá? Eu conheço muito bem o Maranhão, fomos pastores aí, terra maravilhosa. Fui pastor em Grajaú e também pastor em Imperatriz do Maranhão. Uma terra abençoada, um povo maravilhoso. E Deus abençoe vocês. Pois é, irmã Luzinete, eu estou vendo aqui
a tia Rosário, lá de São Paulo. Um abraço, tia, sua família também. E todos os outros irmãos que estiveram conosco, né? Obrigado, irmão Magdiel, que esteve conectado também conosco. A irmã Giovana, que passou a lição. A irmã Elisama, que passou a historinha para as crianças. O Gabriel, que cantou. E todos os demais, minha família de uma pessoa, Lisângela, Ellen, irmã Lourdinha, todos os demais que estiveram conectados conosco. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Logo agora, nós iremos convidar você a se conectar com o Congresso Mordomia. Está sendo uma bênção, tá? Nos canais da Missão Nordeste, YouTube, Facebook ou Instagram, você pode se conectar e ali vamos ouvir lindas mensagens para a honra e a glória do Senhor Jesus. Hoje à tarde, às 2 horas da tarde, tem um convite especial, que é o estudo bíblico, Palavras do Coração, feito pelo professor Muniz e a Axa, estarão também passando a palavra de Deus. E você também é nosso convidado. Que Deus abençoe a você, a sua família, cubra de bênçãos a sua casa e possamos ter um sábado feliz na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua casa e juntos estaremos cada vez mais buscando ao Senhor Jesus. Deus abençoe a você, um abraço e até hoje à tarde. Ele é o verbo, estava no começo. Ele é Deus, por sua palavra, todo o universo se fez. Ele é Cristo, que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem quer nele ainda que morra viverá. Ele é Cristo, que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crê nele ainda que morra viverá. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, venha ao teu reino.